propõe na primeira leitura os mandamentos. Os mandamentos são como que as indicações com as quais Deus deseja fundamentar a nossa caminhada aqui na terra para a vida eterna. É como se Deus, um exemplo bem prático, é como se Deus tivesse construído uma cidade para nós, a cidade eterna, que é o céu. Deus construiu para nós uma cidade, ela nos pertence. Ele construiu para cada um de nós, Ele construiu uma cidade para todos, uma cidade eterna, e entregou para cada um de nós o mapa, as indicações para chegar a esta cidade. As indicações se chamam mandamentos. Mas não basta apenas nós sermos apenas meros decoradores dos mandamentos. Como eram os judeus, eles tinham como obrigação decorar os mandamentos, decorar a Sagrada Escritura, a ponto de muitas vezes colocar trechos da Escritura pendurado na testa, nos braços, nas franjas das suas roupas, para dizer que eles precisavam a todo momento decorar aquelas palavras, como muitos às vezes até hoje assim o fazem, né? Decoram os capítulos, os versículos, mas apenas decoram a palavra, mas não faz com que a palavra de fato seja compreendida, seja aceita, não faz com que a palavra de fato gere transformação, conversão, transformando a sua mentalidade segundo a mentalidade da palavra. E por isso então os mandamentos do Senhor são essas indicações que Deus nos dá, as indicações para chegar à salvação. E ao homem cabe, dentro da sua liberdade, seguir ou não. É como se o céu fosse aqui, em Caçapava. Quem quiser chegar até o céu precisa seguir as indicações. Se você está lá em Taubaté e quer seguir as indicações que levam cada vez mais para o lado do Rio de Janeiro, jamais vai passar por Caçapava, não é? Se você quer seguir somente as suas indicações, quantas vezes nós estabelecemos indicações próprias para chegar ao céu, as indicações que nós julgamos serem úteis, necessárias, as indicações que nós estabelecemos, que eram um pouco também naquele tempo de Jesus. Os judeus, eles estabeleciam, os mestres da lei, indicações próprias, segundo os seus critérios, e não segundo os critérios de Deus. Então, eles de certa forma, eles estabeleciam uma mentalidade segundo a mentalidade do mundo, e não a mentalidade de Deus. E por isso muitas vezes Jesus usou até de uma certa radicalidade, dizendo: como estáis longe do reino de Deus. Porque na verdade o que garantirá a proximidade com o reino, a proximidade com Deus, é a conversão, é a mudança de mentalidade, é procurar seguir as indicações que nos são dadas por Deus, praticando-as e não simplesmente decorando-as, mas praticando-as. Então vejam, os mandamentos são as indicações com as quais Deus estabelece na nossa vida, para a nossa relação, seja com Ele, com Deus, seja também com os irmãos. E querendo ou não, a nossa resposta diante disso é a mudança, é a conversão, é a transformação, é a renovação, é mudando a nossa mentalidade que nos ajudará a se relacionar com Deus, porque Deus pensa totalmente diferente do que o mundo pensa. Então, só se convertendo é que a gente se relaciona melhor com Deus, e é só se convertendo que a gente se relaciona melhor com os irmãos também, porque diante das atitudes dos nossos irmãos, a nossa atitude frente muitas vezes a determinados comportamentos tão mundanos, tão mundanizados, nós muitas vezes temos a tendência de dar o troco na mesma moeda, como nós dizemos, agir do mesmo modo frente ao comportamento do outro. E aí que está o nosso desafio, aí que está a nossa atitude de conversão, a nossa mudança, a nossa transformação. A gente, diante do comportamento do outro, muitas vezes tão mundanizado, a gente se comportar segundo os mandamentos de Deus, Diante de um comportamento de ódio,
a gente se corresponder com amor. É um desafio. Diante de um comportamento de injustiça, a gente corresponder com justiça, mas com misericórdia, etc. Então vejam, a metanoia, a transformação do homem, a conversão, ela é constante, ela é diária, ela é a todo momento. A conversão é indispensável e ela é ao mesmo tempo permanente. E aí nós vamos para a segunda leitura. Na segunda leitura de hoje, São Paulo também nos fala da conversão, da mudança de mentalidade. Porque qual era a mentalidade dos judeus, dos gregos? Era a mentalidade frente a uma lógica mundanizada, a lógica de Deus, de um Deus poderoso, mas um poder humano, um poder terreno, um poder mundano, autoridade mundana, riqueza, importância. E aí vem Paulo e diz: olha, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Os judeus viam o crucificado como um escândalo, os gregos viam o crucificado como uma insensatez, totalmente contrário à sabedoria que eles julgavam ser a melhor. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para todos nós que fomos chamados, esse Cristo crucificado é poder de Deus. Esse Cristo crucificado é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. O que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vejam aqui explícito a mudança de mentalidade. A mentalidade mundanizada olha para o crucificado e vê nele o quê? Um fraco, um vencido, um derrotado, um humilhado. É isso? E como Jesus deveria responder a essa humilhação que lhe fizeram? Como que Jesus deveria responder a esta condenação que lhe deram, segundo a mentalidade humana? Como que nós agiríamos se fizessem isso conosco, ou com alguém, ou com um dos nossos? Nós praticamente desejaríamos dar ao outro na mesma moeda. Nós acharíamos que justiça seria que aquele que o crucificou também fosse crucificado, tanto quanto ele ou pior do que ele. Essa seria a mentalidade humana. Mas não, a mentalidade de Deus nos ajuda a olhar para o crucificado e aí não ver um fraco, um vencido, um derrotado, um malfeitor, como muitos o viram, mas nós olhamos para o crucificado e tentamos olhar com a mentalidade da fé, a mentalidade de Deus, e olhamos para o crucificado então, e ao invés de vermos um vencido, vemos um vencedor, alguém que venceu a morte, alguém que venceu a malícia, que venceu a maldade, alguém que venceu pelo amor, a força de Deus, como nos diz São Paulo hoje. O que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que é mais forte do que os homens, senão o amor com o qual Deus amou o mundo, a ponto de dar o seu Filho, entregar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Portanto, mudando a nossa mentalidade, é que nós temos a vida eterna, a mentalidade de Deus que passa pela cruz. Vejam, meus irmãos, como essa conversão ela é indispensável para nós, como essa mudança de mentalidade foi necessária para os discípulos, porque nem eles haviam se convertido ainda. Pedro, quando Jesus começou a falar sobre a cruz, Jesus começou a dizer: olha, o Filho do Homem vai ser humilhado, o Filho do Homem vai ser crucificado, morto, e no terceiro dia ele ressuscitará, e todo aquele que quiser me seguir renuncie a si mesmo,
aceite muitas vezes as humilhações do mundo. Se Jesus pudesse usar de uma forma mais popular ainda, engula alguns sapos, se vocês quiserem de fato me seguir. Não rebatam a ofensa pela ofensa, não ajam segundo os critérios do mundo, dos homens. E quando Jesus começou a fazer esse discurso, diz o Evangelho que Pedro repreendeu Jesus, chamou Jesus à parte e repreendeu, falou: Senhor, pare com esse discurso de crucifixão, de morte, de cruz, vai assustar o povo, vai escandalizar o povo vai desistir de nos seguir. Porque a mentalidade de Pedro aqui era outra. A mentalidade de Pedro era um Jesus triunfalista, um Jesus poderoso, um Jesus rico, um Jesus que iria incidir sobre aquela realidade política, econômica daquele tempo. E não, Jesus diz para ele: afasta-se de mim, Satanás, você não pensa como Deus, a sua mentalidade ainda é dos homens, precisa se converter. E assim foi. Pedro, como os outros discípulos, tiveram que passar por esse processo de metanoia, por esse processo de transformação, para poderem então se tornarem discípulos e poderem também serem considerados discípulos de Jesus. Então vejam, meus irmãos, esse processo de conversão, esse processo de transformação é para todos nós. Todos nós precisamos mudar essa nossa maneira, muitas vezes, de pensar, porque nós agimos como pensamos, nós agimos de acordo com as mentalidades que nós temos, e por isso, se nós mudarmos a nossa mentalidade, certamente as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa conduta será bem diferente. E por fim, no Evangelho, Jesus também mais uma vez prega a mudança de mentalidade. A mentalidade que os judeus tinham é que o templo era o lugar do encontro com Deus. Eles achavam que tinham que ir até o templo para poder se encontrar com Deus. E agora Jesus muda totalmente essa mentalidade. Jesus diz que o encontro com Deus está nele, na sua pessoa, no seu corpo. Como nós até hoje, nós nos encontramos em Cristo. Nós vamos sim à igreja, mas é que nós sabemos muito bem que o nosso encontro com Cristo ultrapassa essas paredes. O encontro com o Senhor é com o Senhor que se dá, que se manifesta a nós. Não é à toa que muitos que estão em casa agora, que estão impedidos muitas vezes de estarem aqui, porque são de grupo de risco, etc. Pois bem, muitos que aqui não estão unidos a nós, estão participando da mesma assembleia que nós, estão unidos no mesmo corpo que nós, que é o corpo de Cristo, que era uma compreensão, uma mentalidade que os judeus não entendiam. Hoje nós já entendemos, ou ao menos tentamos entender. Por quê? Porque nós nos deixamos transformar essa mentalidade. Por isso, meus irmãos, vejam, precisamos nos converter, não é mesmo? Se nós formos olhar, a nossa conversão realmente é diária. A nossa conversão ainda, nós temos um longo caminho a percorrer, porque de fato a mudança da mentalidade é a mais difícil, né? Talvez a gente ter algumas práticas não sejam tão difíceis, mas nós mudarmos a nossa mentalidade para realmente transformar a realidade em que nós vivemos, para realmente transformar a nossa relação com Deus e muito mais ainda com os irmãos, então essa conversão é diária e constante. E se ao mesmo tempo a conversão parece algo difícil, algo impossível, ao mesmo tempo Deus vem ao encontro da nossa fraqueza, como nós rezávamos na oração inicial da missa de hoje. Deus vem ao encontro da nossa fraqueza, nos concede a sua graça e nos transforma. Por isso, deixemos-nos transformar por Deus. Não nos preocupemos tanto com o julgamento dos outros. Jesus disse isso no final do Evangelho. Ele não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano. Ninguém precisava dizer nada sobre ninguém, porque Jesus conhecia o homem por dentro. Ou seja,
Jesus nos conhece por dentro, Ele sabe que nós somos capazes dessa transformação, Ele sabe que nós somos capazes desta metanoia, desta transformação da nossa mentalidade. Só precisamos nos esforçar mais para se deixar transformar, não nos acomodar, mas nos deixarmos transformar pela graça de Deus e vivermos então essa verdadeira conversão, essa verdadeira renovação. Peçamos então ao Senhor esta graça, a graça da transformação, a graça da renovação, para podermos chegar à cidade eterna, à vida eterna que Deus preparou para todos nós. Assim seja. Amém.